Bom, vamos começar falando do Coritiba, acionando o Alexandre Senechal, porque não basta perder, tem que ser humilhado. Foi isso que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Uma ótima tarde pra você, Ale. Boa tarde a você, TT. Uma ótima tarde também para os nossos colegas aqui do nosso Bate Pronto Curitiba. E um abraço especial a você, nosso ouvinte da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Uma ótima tarde para vocês, mas uma péssima tarde para você, torcedor do Curitiba, né? O torcedor do Curitiba não aguenta mais tanta humilhação, tanto vexame. Curitiba chega à 7ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Trouxe um dado ontem inacreditável. O Curitiba fez 23 jogos na competição. Em 12 deles, 12, tomou 3 ou mais gols. Isso dá mais do que a metade. Então o Curitiba está vivendo uma fase defensiva horrorosa. Com os 5 gols levados diante do Vasco ontem, chega a pior defesa do campeonato, ultrapassa o América Mineiro, que é o 19º colocado. Curitiba sofreu 51 gols nos primeiros 23 jogos, isso dá uma média de mais de 2 por jogo. Então, Curitiba tem sofrido muitos gols. Para quem está no nosso YouTube, está acompanhando as imagens da derrota de ontem, mais uma. Em um jogo, novamente, o Curitiba foi totalmente dominado pelo time do Vasco da Gama. Curitiba saiu atrás no primeiro tempo, o Gabriel fez 3 milagres e aí tomou um gol. A gente até debatia depois do jogo se a bola era defensável ou não, mas não dá para colocar na conta do Gabriel, porque se não fosse por ele, o Curitiba teria tomado mais. O Gabriel fez pelo menos 3 defesas importantes, fora as 3 primeiras no lance com o Rodrigues antes do primeiro gol, em que ele faz 3 milagres no mesmo lance, mesmo caído, ele faz a segunda e a terceira defesa, num lance em que o lateral do Vasco aparece sozinho na área e ninguém combate, ninguém consegue chegar. Tem sido a marca do Curitiba, a defesa não consegue impedir os gols e as chegadas dos adversários. É uma facilidade tremenda para entrar na defesa do Curitiba. E a gente tem no programa de hoje bastante polêmica. Tem o Thiago Kozlowski, que foi mantido no cargo e que deve ficar no Curitiba até o final do ano, independente dos resultados. Esse é o posicionamento da SAF do Curitiba. A gente tem ele criticando de novo os atletas, como ele havia feito com o Bahia. Não é que nem o Zago tem feito, havia feito, né? Lá naquela sequência que o Curitiba não conseguia vencer no início do ano e que era comandado pelo treinador Antônio Carlos Zago. Ele é um pouco mais político, um pouco mais ponderado, mas o Kozlowski falou até em falta de qualidade ontem, né? Que falta qualidade ontem na coletiva de imprensa após a partida lá em São Januário. Vasco 5, Curitiba 1. O Vasco, inacreditavelmente, tem um jogo a menos que o Bahia e só 12 pontos a menos. O Vasco depende de uma vitória no jogo atrasado semana que vem contra o América para sair da zona de rebaixamento. E o Curitiba cada vez mais afundado. O Curitiba agora a 9 pontos do Vasco, a 10 pontos do Santos, os dois dentro da zona de rebaixamento. Segue a 11 pontos do Bahia, porque o Bahia perdeu na rodada para o Santos jogando em casa. E está a 12 do Goiás. Então, dos adversários diretos ali na briga para não cair, o Curitiba está pelo menos a 9 pontos ali do Vasco da Gama, que é o 18º. A situação é incrivelmente ruim. Parece que não há luz no fim do túnel. E ontem o Curitiba, mais uma vez, deu vexame. Essa que é a palavra mais correta para a gente usar, porque de fato uma facilidade tremenda, uma ineficiência no ataque. O Marcelino Moreno até criando algumas coisas, mas de novo pecando no toque de bola, né, tentando resolver sozinho. E a defesa do Curitiba aceitando tudo que chega por lá. Realmente tá difícil encontrar uma luz no fim do túnel. O Coxa agora, quarta-feira, tem o São Paulo e domingo o clássico contra o Atlético, jogando o São Paulo fora de casa e o Atlético em casa. E não terá o Kusevich, que esteve em todos os jogos que o Curitiba toma 3 gols, pelo menos no Brasileirão, ele esteve presente. Não terá o Kusevich suspenso pelo 3º cartão amarelo na partida diante do Morumbi. Tendência é que o Bruno Gomes volte de lesão no tornozelo. O Apoli, a gente ainda não tem informação de quando terá o retorno. Enfim, informações do Curitiba, primeiro contato aqui para falar sobre o Verdão, mas a situação está bastante complicada, viu, Linhares, viu, TT? Na minha opinião, pode jogar terra em cima e já era. Porque a gente falou muitas vezes, Dal, que durante os últimos 10, 15 dias aqui no Bate Pronto Curitiba, que os 2 jogos, Bahia e Cruzeiro, Bahia e Vasco, seriam cruciais para definir o futuro do Curitiba. 9 gols. E o Coxa simplesmente levou 9 gols em 2 jogos. Eu acho que então já era, né? O Poli disse assim, o problema era eu? Não. Deixar a Jana falar mais, que ela comentou o jogo, mas ontem, mais uma vez, a defesa parece, sei lá, patati patatá ali na zaga. Eu tô vendo o recorte dos gols aqui, né? Porque Deus, a gente tava no outro jogo. Eu assisti o compacto do jogo ontem, quando eu cheguei em casa. O Kusevich
Cara, o que é o Kusevich? Nem sobe, né? Não Me desculpa, mas não é pegar no pé do cara. Não é só porque ele tá em todas as vezes que o Coxa levou mais de 3 gols no ano inteiro. Então. É que ele erra marcação. Cara, olha o primeiro gol. Ele tá correndo que nem uma barata tonta de costas. Ele não sobe com ninguém, sobe 2 jogadores do Vasco. O Verratti erra a cabeçada, o Zé Gabriel faz o gol. No segundo gol, ele não acompanha o Payet, ele fica sozinho. Tem um lance que tem a jogada um pouquinho maior nesse segundo gol, que aparece o Kusevich parado, o Payet passando do lado dele correndo, e ele continua, ele vira e não corre. Thiago Dombrowski falha no gol que o Gabriel falha também. O Vasco tinha o Payet e o Curitiba tinha a Manhê, né? Que tava entregando tudo ali. A Manhê era a defesa, né? Então. Tudo bem que... Coisa, né? Eu acho que claro que o Thiago Kozlowski, né? São 7 derrotas seguidas, não é uma derrota isolada, não é um vexame isolado, né? É uma sequência tenebrosa. Então, claro que o treinador também assina por tudo isso que tá acontecendo, mas assim, não tem como não dar razão pra ele quando ele fala que não é só um aspecto tático dentro de campo, que também falta atitude, né? Porque assim, tem situações ali que não é só questão de posicionamento definido pelo treinador, esquema tático, né? O Curitiba começou num 4-4-2 ali. Eu discordei, achei que não era um jogo pro Francésio começar, embora a questão de você tentar fazer com que o meio-campo tenha mais força física, tentar ganhar mais os duelos individuais faz sentido, mas não funcionou, né? Não adiantou nada. Então acho que o Curitiba, na situação que tá, ele precisa ser um time mais produtivo, mais criativo e assim, ele foi chegar ao ataque depois que já estava perdendo de 2-0. E mesmo assim o Marcelino Moreno tocou errado e perdeu a oportunidade, é o único ataque que o Curitiba teve no primeiro tempo. Então assim, claro que são erros individuais também, mas a defesa é algo bizarro. Tenebroso. Tenebroso. É tenebroso. São 51 gols sofridos no campeonato. E assim, a gente poderia até estar nesse discurso aqui falando, não, mas o ataque do Vasco é forte. Cara, o Vasco fez 25 gols no campeonato. Não, e ele deu uma turbinada por causa do Coxa e por causa do Fluminense. 1/5 dos gols do Vasco no campeonato foram contra o Curitiba. Fez 6 no Curitiba, né? Porque fez um aqui também, né? Assim... Beleza, mas tô dizendo um dos piores quinto em um jogo só. Um quinto ontem. Porque ontem começa a rodada com 20 gols marcados o Vasco. O Curitiba, que ano passado, já falei isso aqui, vou falar de novo, foi extremamente criticado, permaneceu na Série A, isso tomou 60 gols, que é uma marca absurda. Esse ano já tem 51 e, gente, ainda faltam 15 jogos. Vai alcançar a meta, né? Se for... Vai dobrar a meta, se duvidar. A meta. Né? Mantendo essa situação. Agora sim, o Samaris foi contratado pra melhorar a saída de bola. Não melhorou, tá? Porque ele erra muito. Com 3 no jogo, ele levou o cartão amarelo. E daí ele ficou preso. O que aconteceu? Erra um passe e não consegue fazer a falta pra não levar o vermelho no terceiro gol. E o Vasco já faz o 3-0 com 3 minutos do segundo tempo. O Curitiba leva gol muito cedo no primeiro e no segundo tempo. Isso e no segundo tempo levou gol numa falha do Samaris, né? Então, nesse lance que eu quero chegar. Só que assim, sabe uma coisa que tá me incomodando? Que parece que os jogadores não entendem o que o Thiago quer. Mas daí não entende o que o Thiago quer, não entendi o que o Zago queria, não entendi o que o português queria. Aí a gente justamente aí é no momento que a gente entra no quão errado foi montado esse elenco. E aí eu concordo com os nossos ouvintes, diversos ouvintes falando aqui, que tá na hora do Arthur, o Amodeu, o Glenn, que tava no início da construção desse time, alguém da direção da SAF, vir a público, parar de se esconder e dar uma posição pro torcedor. Não vai, os caras são Foi o maior covarde, investimento da história do Coritiba. Quando a gente achava que o pior time que eu até então achava que tinha visto era o de 2018, que não conseguiu acesso para a segunda divisão. Hoje, se botar de mano o Coxa de 2018 e o time que foi ensacolado pelo Vasco ontem, o time do Coxa atual toma uns 3, só o Guilherme Parede guarda. Eu acho que o do 2018 calma aí, não que é pior. O nível competitivo é diferente, TT. O Curitiba ficou em 11º colocado numa Série B de Campeonato Brasileiro. Uma Série B fraca, inclusive.
né? Hoje o Coritiba tá jogando uma Série A em que vários times têm SAF, em que os elencos são extremamente milionários. Não, pra mim não tem como comparar. Não tô comparando os questão de campeonatos, qualidade. tô falando dos dois elencos. Se você for Se botar de então, mano os pior dois ainda, elencos, pior eu acho ainda, que o elenco perde. do Coritiba hoje é muito melhor do que 2018. Só que se você for pegar em questão esportiva, talvez o jogo fosse equilibrado entre esses dois elencos. Porque o time do Coritiba, em 2018, foi muito mal. Passou 5 técnicos aqui. Enfim, eu acho que a situação do Coritiba passa muito por conta da montagem do elenco, isso é natural. Só que hoje não tem mais o que fazer, gente. Não dá pra montar como mais eu nada. até Não dá pra comentei fazer mais nada. No final da transmissão, é esse aí o time que vai terminar eu o ouvi. campeonato. Pode até trocar o treinador, mas esse é o time que vai ficar. Não tem mais, né, possibilidades. Eu acho que talvez seja até o momento de reconhecer, né, da diretoria, da SAF, enfim, reconhecer que o planejamento saiu errado, que não funcionou tudo que foi tentado, né? Eu acho que foram tomadas de decisões erradas, isso desde a saída do Guto, né? Saiu o Guto, veio o Antônio para um projeto de longo prazo. Aí, o Antônio é demitido um mês depois de ficar treinando o Coritiba entre o Campeonato Paranaense e o Brasileirão, né? Aí entra o Zago. O Zago é demitido praticamente com o mercado se fechando. E o Coritiba desesperado buscando reforços, o que dava pra buscar. Então, assim, foi um time montado às pressas agora nesta janela, né? Vários jogadores já deixaram o Coritiba durante a temporada. Foram muitas mudanças, se a gente pegar lá, até o Ale trouxe ontem na transmissão do primeiro time, né? Que começou o Campeonato Paranaense, é outro time. E não deu certo, né? Assim, falhou. Então eu acho que tem que ter esse reconhecimento, porque o torcedor está completamente decepcionado com o que está acompanhando. Porque não é só uma derrota, não, essa aqui estava na conta, esse jogo é difícil, enfim, vai oscilar. O Coritiba não tem um time para brigar por uma vaga na Sul-Americana, ele vai brigar lá embaixo mesmo, porque é um elenco que é limitado. Não, o Coritiba é um time que não mostra reação e não é competitivo na Série A. Ele não consegue mostrar que tem condições de competir numa primeira divisão. Neste momento, Coritiba é um time de Série B. João Marcelo de São José dos Pinhais acompanha o Coritiba há 42 anos e com certeza esse é o pior time que eu já vi jogar. Arthur, Amodeu, Glenn, todo mundo se escondeu agora. Participação do Carlos do Orleans. Será que o problema é a diretoria, jogadores ou o técnico? Time sem comando. Abraços a todos. Esse comentário aqui é o Fábio Dandolin. Ele, coxa branca, sofrendo sempre. Galera participando pelo nosso WhatsApp. Sempre vai estourar um treinador. Isso é básico no futebol brasileiro. Sempre vai estourar um treinador. Mas o cara, olha as coletivas do cara. O cara, ele aparenta estar esgotado. Ele fala, já tentei tudo. E não dá. Já tentei tudo. Então, assim, o problema é ele. Me desculpe, mas não é. Não é. E nesse momento nem tem. O problema é ele. O cara. O problema é a diretoria. Porque passaram três técnicos. Esse elenco horroroso. Não, é assim, passaram 3 técnicos, né? O Antônio Oliveira na primeira rodada. 4, né? Que teve o técnico interino do Zago lá contra o Fortaleza. Lá. É só ver onde tá o Antônio Oliveira. E assim, você pega de 23 jogos que o Coritiba disputou no campeonato, em 12 jogos, né? O Alexandre tem esses números aí. O Coritiba tomou 3 gols ou mais, né? 3-0, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 e 2 vezes 5-1 no mesmo campeonato. Então, pô, tem muita coisa errada, não é pouca coisa, não. E ontem, né? Só que isso vem era pra ter tomado pelo menos 8, viu? Porque assim, o Gabriel, mesmo falhando, né, tomou 3 no gol do Cascavel, Verratti, ele fez grandes defesas. Então, assim, nos primeiros minutos, inclusive, né, antes do Vasco abrir o placar, ele tava sendo ele fez o nome do jogo ali. 3 defesas em sequência ali, né? Em sequência ali, né, no bate-rebate, ele tava muito ligado, voltou muito bem, assim. Então, claro que eu nem falei do Gabriel depois da falha ali, porque eu acho que, poxa, diante de uma defesa que parecia uma peneira, também parecia não. Alguma coisa... É uma peneira. Uma bola vai passar ali, né? E vai acabar também sendo colocado na conta dele o gol. Mas enfim, o jogo já tava praticamente definido. E eu volto a perguntar o motivo do Henrique ter perdido a posição.
Não, e agora a gente vai ter a chance, Mas agora né? ele vai ganhar, hein? A gente vai ter a chance de ver contra o São Paulo, que vai ser a primeira partida aí depois dessa sequência que não vai ter o Kusevich na zaga, né? Amém. Que ele tá suspenso. Então, por força do cartão, o Curitiba vai ter que mudar essa posição. Pena que pega bem o São Paulo, né? Fora de Só, casa. Só.